A gente tem, eu sempre falo aqui na igreja, 3 princípios básicos uma vida próspera financeiramente falando, que é o trabalho, a administração e a fidelidade. Trabalho porque, meu irmão, se você não trabalhar, você não gera receita. Administração porque tem gente que trabalha, que tem a receita, mas não sabe administrar a receita que tem. Vive por um consumismo desenfreado, sempre, sabe, gastando o que não tem, o que não pode, o que não deve. Então que você tenha esse entendimento em nome de Jesus. Eu não sei se a internet desconectou, mas se desconectou, fica aí que ela vai voltar em nome de Jesus. Amém, amado? Eu queria agora, nessa hora, eu não sei se vocês acompanharam, eu orei pelos dízimos, pelas ofertas, deixei uma palavra aqui breve, restrita aqui com relação a finanças. Se porventura a internet caiu aí, mas já voltou, querido, em nome de Jesus. Fica aqui comigo, abra sua Bíblia agora no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23. Tem 2 versões aqui, eu vou ler as 2 para vocês. Estou te dando um tempinho para você achar, amém? Enquanto você procura aí, te peço, o que eu vou te pedir enquanto você procura? Amados, nós já temos o nosso Instagram, a igreja tem um Instagram, nós temos a nossa fanpage, a nossa página na Mavec, e nós temos um canal no YouTube. Então, às vezes, sabe, as pessoas, eu não sei, de repente não seja o teu caso, não se ofenda que eu vou falar, mas às vezes a gente tira um tempo para se conectar à internet, para estar ali vendo algum vídeo, para estar navegando no Instagram, no Facebook, seja lá o que for, mas a gente está ali. Então, o que eu queria lhe pedir? Que você curtisse as nossas páginas, que você criasse aí, eu acho que tem uma ferramenta no Facebook, onde você pede pessoas para curtir a página, e que você pedisse a alguns amigos da sua lista de amigos lá, olha, se inscreve lá no canal da igreja, se inscreve lá no Instagram da igreja, segue lá o Instagram da igreja, sabe, queridos, nos ajude, porque fazendo isso, você faz com que os nossos conteúdos sejam mais vistos, que o nosso conteúdo, seja ele no Facebook ou no YouTube, ele tenha um maior alcance, e isso você pode fazer tirando alguns minutinhos. Então nos ajude, você que está nos assistindo aí, que tem noção de como isso se faz. Se você não sabe fazer, consulta o Tiago, chega lá, chama o Tiago no privado, Tiago da Rose, né? Chama ele no privado, o Tiago tem talento com essas coisas, ele vai te ensinar o passo a passo como fazer, porque até eu estou aprendendo, querido. Mas em nome de Jesus, ajude na divulgação, na nossa igreja tem muitos projetos aí nesse sentido, que pode nos ajudar a salvar vidas, ao evangelho chegar na casa de outras pessoas. Amém, amado? Então vá lá no nosso canal no YouTube, vá lá inscrito, vá lá no sinalzinho, lá no sininho, se inscreve, vá lá no Instagram, seguindo a Mavec. Aí vá lá na nossa fanpage, lá na nossa página, se inscreve lá também, curte a nossa página, curte nossos conteúdos. Pastor, nenhuma dos vídeos de pregação ainda subiu no YouTube. A gente está resolvendo isso. Em nome de Jesus, nos ajuda. Tenha paciência conosco, mas se inscreve assim mesmo, no nome de Jesus. Amém? Com certeza você achou. Mateus capítulo 6, verso 22 e 23 diz assim. Como eu disse, vou ler 2 versões. A primeira é essa aqui, ó. Jesus, fugiu dos meus olhos, achei. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. A outra versão diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Vamos orar. Senhor, essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração a trazer o teu povo. Santo Espírito de Deus, fala através dos meus lábios. Que eu desapareça, que tu ministres de uma forma grandiosa no coração de todos aqueles que nos veem, que nos ouvem nesse momento. Oh Senhor, que a tua palavra poderosa, que tem o poder de exortar, de ensinar, de curar, de ministrar, de libertar, de santificar, que esta palavra, Senhor, faça aquilo que lhe apraz, porque a tua palavra não torna para o Senhor vazia, antes ela cumpre aquilo que lhe apraz, e que assim seja, para a glória do teu nome, assim oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, esse texto é um texto conhecido no meio da gente, que leio um pouco a Bíblia, e eu queria fazer uma pequena introdução. Na verdade, a gente precisa entender uma coisa. A gente não vê com os olhos, a gente vê com o cérebro. Os nossos olhos são as lentes através das quais vemos. Elas transferem a imagem para o cérebro, que decide qual definição dá aquilo que vemos. Vamos repetir isso? Não vemos com os olhos, e sim com o cérebro. Nossos olhos são as lentes através das quais vemos. Elas transferem, os nossos olhos transferem essa imagem para o cérebro, que decide qual definição dar aquilo que vemos. Por isso que os ilusionistas, a gente fica ali vendo algo ali, o cara engana a gente olhando. A gente ali com a lente dos olhos, porque se você enganar o cérebro, já era. Então o teu olho pensa que viu uma coisa, mas não viu, e assim você por diante. Vamos lá. Por isso, quando Jesus fala do olho, ele expressa o quê? A maneira de como compreendemos as coisas na vida. Ou seja, se os enxergamos positivamente, elas nos afetarão favoravelmente. O resultado, portanto, nem sempre é ligado àquilo que vemos, mas como vemos. Portanto, podemos optar por receber ou rejeitar aquilo que vemos, ou ver as coisas como boas ou ruins para nós. Jesus quis nos dizer que os olhos bons possibilitam uma visão correta em cada momento da vida. Eles fornecem a capacidade de enxergar o valor daquilo que se possui. Ou seja, de ver as coisas e as pessoas como elas realmente são. Olhos maus embaçam até os dias bons. Dependendo da tua ótica, dependendo de como, lembra? A questão é o como vemos. Então, esse olhar mau, ele pode embaçar tanto os nossos olhos a ponto de acharmos maus até dias bons. Olhos maus embaçam até os dias bons, distorcem valores e atribuem falsas percepções a respeito das pessoas que estão diante de nós. Quando os nossos olhos são bons, todo o corpo tem luz e não nos permite menosprezar as pessoas. Note, Jesus também cita o corpo, mas essa colocação está para além do corpo, pois o corpo, entenda isso que eu vou te falar, o corpo não tem emoções, corpo não pensa, corpo nada mais é que instrumento para externar
as minhas emoções. Corpo é instrumento para a execução dos meus pensamentos ou da ordem que o meu cérebro dá. O corpo é a expressão da minha e da sua existência. Desculpe, estou um pouco congestionado aqui, mas tem hora que não dá, profunda. Veja bem, corpo é um instrumento. Quando tu está com raiva, um sentimento negativo, um sentimento de ódio, o corpo vai ser instrumento para praticar a raiva ou o ódio que está dominando as tuas emoções e o teu pensamento. Agora, o que você precisa entender? O que é enxergar para Jesus? Enxergar para Jesus é ver além do que os olhos podem ver. Mas a pergunta, o que é? A pergunta que não quer calar é: o que é ver além do que os olhos podem ver? Porque se para Jesus enxergar é ver além do que os olhos podem ver, então a pergunta muda. O que é ver além do que os olhos podem ver? Como entender isso? E a Bíblia, ela começa a responder: o que é ver além do que os olhos podem ver? Jesus, lá em Mateus capítulo 13, do verso 13 em diante, ele diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem. Olha aqui, para Jesus, lembra lá? Vamos aqui. Agora, o que é enxergar para Jesus? Enxergar para Jesus é ver além do que os olhos podem ver. E aí vem aquela pergunta: o que é ver além do que os olhos podem ver? Vamos entender agora o que Jesus está dizendo lá. O que é ver para Jesus é ver além do que os olhos podem ver. Ele responde aqui, ó: porque eles vendo não veem. Que paradoxal. Vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo não ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os olhos, os vossos olhos. Ele está falando isso para os discípulos. Bem-aventurados os vossos olhos, porque os vossos olhos veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Perceba que enxergar para Jesus está muito para além daquilo que você está enxergando simplesmente. Porque aqueles homens naquela época ouviam Jesus em carne e osso, mas a visão que eles tinham a respeito de Jesus era uma visão tão limitada que eles não compreendiam realmente o que estava diante dos olhos dele. Por isso eu disse que enxergar para Jesus é ver além do que os olhos podem ver. E esse ver além do que os olhos podem ver requer
graça de Deus, irmãos. Porque é engraçado, quando Jesus fez uma pergunta aos discípulos certa feita: quem vós, o que as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos responderam: uns Isaías, outros Elias. E Jesus mudou a pergunta e disse: e vós? O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro tomou a voz, tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Perceba, as pessoas viam Jesus e achavam que ele era um profeta. Era Isaías, era Elias. Mas como os olhos de Pedro haviam sido revelados, tanto que Jesus falou: olha, quem te revelou isso não foi a carne, senão o meu Pai, senão o Espírito. Então, esse ver de Jesus aqui tem que ser pela graça de Deus para a gente enxergarmos. 1 Samuel, no capítulo 16, verso 7, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, e nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Os homens vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, mais uma vez a gente percebe aqui que às vezes a gente tem uma capacidade de enxergar muito mal. A gente pode ser enganado pelas nossas percepções e a gente pode ser enganado pelo estereótipo daquilo que a gente está vendo. O verdadeiro enxergar de Deus é enxergar que para a gente só se for algo revelado. Há uma outra segunda maneira pela qual a gente pode compreender determinadas coisas, é quando Jesus diz que pela árvore nós podemos conhecer o fruto. A gente pode ter dificuldade de conhecer o que é a intenção do coração, mas a gente pode conhecer o coração de alguém pelos frutos que ela apresenta. Engraçado porque eu já disse esse texto na semana passada, agora repetir. Provérbios 4, 23 vai dizer o quê? De tudo que se deve guardar, guarda porém o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. O que Jesus está nos ensinando ali, o que o autor do Provérbios está nos ensinando, é que na mente, no âmago, no cerne da alma do ser humano, é que tudo é projetado, tudo é gerado. Engraçado que Jesus, certa feita, falando para os fariseus, o que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra sai pelo ventre e ponto final. O que contamina o homem não é comer com a mão suja. O que contamina o homem não é tomar uma água num copo sujo. O que contamina o homem é o que sai. Aí Jesus explica para os seus discípulos: porque o que sai procede dos pensamentos, da corrupção, das más intenções, da lascívia, da prostituição, sabe? Que está lá no nosso íntimo. Engraçado que eu estava vendo um estudo sobre esse texto e um pesquisador falava o seguinte: que existe um paralelo entre Mateus 6, 22 e 23 e Mateus 20, 15. No que se refere ao quê? No que se refere o olho mau em Mateus 20, 15, refere-se a um olho que não pode ver a beleza da graça. Ele não pode ver o brilho da generosidade. Ele não pode ver a bênção inesperada para os outros como um tesouro precioso. É um olho que é cego para o que é verdadeiramente belo e brilhante, e precioso e divino. E é um dos olhos do mundo. Ele vê o dinheiro,
e recompensa material como mais desejável do que uma bela exibição da livre e graciosa generosidade divina. Vamos ler o texto para você entender melhor. Mateus capítulo 20, verso 15. Vai dizer assim: porventura, deixa eu ver se é isso. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Aqui é uma situação da parábola dos trabalhadores da vinha, onde alguns trabalhadores chegaram inicialmente e chegaram já no final do expediente, e os que chegaram no início do expediente ficaram incomodados que o senhor da vinha havia pagado o mesmo valor para quem tinha trabalhado o período todo. E eles ficaram incomodados. Eles ficaram incomodados com aquele senhor. Aí o senhor da vinha diz: porventura não me é lícito fazer o que quero do meu dinheiro? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Rapaz, meu Deus, isso aqui é tremendo. Por isso, no que se refere o olho mau em Mateus 20:15, refere-se a um olhar de quê? Que não pode ver a beleza da graça. Ele não pode ver o brilho da generosidade. Qual foi o outro olhar na Bíblia, pastor, que conota isso que você está falando? O irmão do filho pródigo. O pai do filho pródigo ficou maravilhado porque o filho estava voltando para casa. Beijou, deu uma nova sandália, deu um outro anel, fez as festas. Os trabalhadores também se alegraram porque o pai se alegrou. Mas o irmão do filho pródigo, o rapaz, quando olhou aquilo, olhou com os olhos bons ou com os olhos maus? Com os olhos maus. O rapaz ficou revoltado. Irmãos, isso é nos dias de hoje. Eu vou te dar um exemplo. Entra alguém, você já está aí caminhando 10 anos, 15 anos, aí chega alguém aqui que aprontou nessa vida aí, fez e aconteceu, pintou e bordou aí fora. Aí entra aqui e Deus toca, converte de verdade, essa pessoa transforma, liberta, cura, e aquela pessoa começa a se envolver, crescer. Aí você que já está 10 anos, 15 anos dentro da casa de Deus aqui, mas aquele novinho que chegou aqui, todo arrebentado, aí Deus começa a fazer ele crescer, dá uma unção diferente para ele, dá uma chamada diferente para ele, ele começa a se destacar, e você começa a ficar enciumado. É a mesma coisa que o senhor da vinha está falando aqui. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? São maus aos teus olhos, porque sou bom. Ou seja, esse olhar é um olhar desprovido da graça, da beleza da graça de Deus. Ele não pode ver o brilho da generosidade. Ele não pode ver a bênção inesperada para outros como um tesouro precioso. Como é que está o teu olhar? É um olhar que é cego para o que é verdadeiramente belo e brilhante, precioso e divino. O que é verdadeiramente precioso? Jesus viveu isso o tempo todo. Esse era o problema de conflito entre Jesus e os fariseus, amado. Porque os fariseus só usavam uma lente maléfica, a lente do mal, a lente da falta de misericórdia, a lente da falta do perdão. Por isso que Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Como está a lente dos nossos olhos? Por isso que presta atenção nos fariseus, porque às vezes a gente acha que não é, mas a gente incorre nesse erro, ainda que involuntariamente, de um farisaísmo encurtido no nosso comportamento e na nossa forma de olhar o outro. Meu Deus, o negócio está ficando forte aqui. Ei, consolidador, ei, discipulador, como é que está a lente dos teus olhos? Está
está com a lente de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, ou está com a lente do fariseu? A única coisa que os fariseus diziam: rapaz, se esse cara fosse profeta mesmo, saberia que essa mulher que está enxugando o pé dele aí, ó, essa mulher que está chorando no pé dele, é uma pecadora. Se ele fosse profeta mesmo, ele saberia que esse tal de Levi, esse tal de Mateus aí, é um pecador. O negócio está ficando forte, né, cara? Eu só estou na introdução. Nem sei se vai dar para acabar essa mensagem aqui hoje. Mas eu estou deixando o Espírito Santo me guiar. A boca é do Espírito. Quando a gente para no negócio assim, e o negócio começa a fluir, é porque Deus está querendo falar nessa área aqui. Como é que está? Às vezes a gente, sem querer, veja bem, eu não quero te acusar. Eu não sou aqui fariseu para ficar te apontando o dedo. Eu quero fazer você pensar, porque até eu mesmo posso incorrer nesse risco. E que risco, pastor? Do meu olhar, que a lente a qual eu estou usando é uma lente que os olhos não é bom, não é mal. Como está a lente dos teus olhos? A lente dos teus olhos não consegue ver mais graça. É um olho que é cego para o que é verdadeiramente belo e brilhante, precioso e divino. É um dos olhos do mundo. É um dos olhos do mundo. Ele vê o dinheiro e recompensa material como mais desejável do que uma bela exibição da livre, graciosa generosidade divina. Interessante isso que ele está falando. Há um olhar mundano. Olhar mundano, ele só consegue ver favor, graça de Deus, quando ele enriquece, quando ele vê a recompensa material. Se não tem recompensa material, não tem favor, não tem graça de Deus. Para ele... Eu vou mandar. Então, o que precisamos entender diante de tudo isso que introduzimos aqui para você é: a forma como nós enxergamos determina a condição da nossa alma. Veja bem, a forma como muitos desses homens que foram aqui relatados pelos textos que lemos, pelos textos que descreveram, por exemplo, o profeta Samuel, quando ele deparou-se com aqueles irmãos de Davi, ele olhou aquele cenário, ele olhou aquele estereótipo, ele falou: esse é o cara. Esse aí é o rei. Esse aí que é o rei que Deus quer que eu unja. Aí, para a gente encurtar a história aqui, o que Deus pega e diz: Samuel, Deus não vê como o homem vê, porque o homem olha o estereótipo, o externo, mas eu sondo os corações, Samuel. Ou seja, a forma como nós enxergamos, eu quero que você entenda o que eu estou querendo dizer. A forma como a gente começa a enxergar, a lente pela qual a gente decide enxergar, vai determinar algumas coisas nas nossas vidas. Ou seja, a forma como nós enxergamos determina, primeira coisa, a condição da nossa alma. O Salmo 42, olha aqui, o salmista no Salmo 42, verso 9 e 11, diz: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? No verso 11 ele diz, ele muda: por que está batida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é salvação da minha face e o meu Deus. A forma como nós enxergamos determina a condição. Como está a tua alma? Está batida? Como você está enxergando
engraçado que a descrição aqui desse salmista no verso 10, ele está dizendo que, aqui ó, por causa da opressão do inimigo, ele está dizendo, com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Meu Deus, isso aqui é profundo, não dá para a gente falar isso tudo aqui não. A forma como nós enxergamos determina o teu sucesso ou o teu fracasso. Números capítulo 13, verso 31 e 33. Porém, os homens que com eles subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pelo qual passamos a espiá-la é terra que consome os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Deixa eu explicar assim. Quando eles viam aqueles gigantes, eles se imaginavam como gafanhotos. E eles estão dizendo que quando os gigantes olhavam para eles, eles se sentiam também, ou enxergavam também a eles como gafanhoto. Por isso eu te disse, a forma como nós enxergamos determina o teu sucesso ou o teu fracasso. Toda aquela geração que se enxergou daquela maneira, nenhuma delas entrou na terra prometida. Somente os que decidiram ter uma ótica diferente sobre aquele desafio é que adentraram a terra prometida. Quem foi? Josué e Caleb. Ou seja, a ótica de dois homens, a forma de enxergar de dois homens, determinou o acesso deles à terra prometida. E a forma de enxergar de 10 homens que contagiou. Irmãos, olha, a notícia ruim tem um poder de contaminar com muito mais força as pessoas do que o poder de uma boa notícia. Meu Deus, está no texto. Vou ler para você, verso 32 de Números capítulo 13, aqui infamaram a terra que tinham espiado, e infamaram é o seguinte, a fama da terra, e aí eles infamaram, tá, a terra, dizendo o seguinte, os filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiar é terra. Olha aqui, a fama negativa que eles começaram a trazer para a terra, a espiar, a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. E eles começam, pela ótica deles, a trazer um relatório totalmente pessimista. E aí, se você continuar lendo, vai dizer, e todo o povo de Israel, e eles conseguiram contaminar todo o povo de Israel. Meu Deus do céu, está igualzinho coronavírus agora. Tem um grupo que simboliza Josué e Caleb. Só, meu Deus, você desceu fresquinho agora. E tem um povo, uma multidão que simboliza aqueles 10 espias. Só tem que falar que esse coronavírus vai matar. A gente é que nem um gafanhoto. A gente nem consegue ver ele a olho nu, mas ele vê a gente que nem um vírus também. De qual grupo você faz parte, querido? Do grupo de 2? O grupo de 2 simboliza Josué e Caleb que caíram. Meu irmão, esse tempo vai passar. Deus está sendo contigo. Porque está batendo a minha alma. Porque te perturba dentro de mim. Oh, meu irmão, Deus vai te guardar. Deus está te livrando. Deus está te sustentando. Mas tem uma multidão, irmãos. Meu Deus. A forma como nós enxergamos determina como falamos.
Quer ver? Isso aqui eu já preguei sobre isso, mas está aqui numa mensagem. O texto que eu usei foi esse. A forma como enxergamos determina como falamos. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As coisas que você fala está te dando esperança ou desesperança? A forma como você fala está promovendo o quê? Deus te chamou para ser uma voz profética nesta nação. Deus te chamou, querido, para ser sal. Deus te chamou para ser luz. Deus te chamou para ser sacerdócio santo. E meu irmão, que tipo de voz você está sendo nesses tempos? Porque a forma como você está chegando vai determinar o que você está falando. Meu Deus do céu, eu não sei se você está entendendo esse negócio ou está sentindo a graça de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. O que você anda falando, irmãos? Tem coisa aqui que eu estou meio repetitivo, mas a gente tem que repetir. Você já ouviu falar da lei da repetição? Aquilo que você muito ouve, você acaba por acreditar. Uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Mas aqui eu não estou falando mentira, eu estou falando uma verdade. E a verdade é que a forma como você enxerga determina o que você fala. E as coisas às quais você fala, nas quais você tem falado, ela está gerando o quê? Esperança. Lembra aquele texto de Colossenses que eu gosto muito de citar? Cristo em nós, a esperança da glória. Você tem sido a esperança da glória? Você tem... A equipe está me ajudando, irmão. A equipe me ajuda em tudo aqui. Até pregar a equipe me ajuda. Olha aqui. A forma como enxergamos determina o que falamos. Tem um outro texto do Evangelho que vai dizer o seguinte: a boca fala do que o coração está cheio. Quando a Bíblia fala do coração, vamos entender que nem um órgão, irmão. Olha só, o coração, órgão, ele bombeia sangue. Esse coração que a Bíblia está falando é da mente, meu irmão. Aqui é o campo da mente. É o âmago, o centro, a alma, o centro das nossas emoções. Então a forma como você... Por isso que Jesus está falando, ó, se os teus olhos forem bons, o teu corpo vai ser luz. Mas se a forma ótica, pela ótica que você enxerga, é pessimista, terrorista, negativa e apocalíptica, eu não estou negando que estamos no fim dos tempos, meu irmão. Não se trata disso, eu estou falando de como está sendo a tua postura. E daí que Jesus já está chegando, meu irmão. Glória a Deus por isso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa, antes disso acontecer, os campos já estão brancos, meu irmão. Seja uma voz profética, levanta, anima, em nome de Jesus. A forma como nós enxergamos determina o quanto de Deus há em nós. Provérbios 24, no verso 10, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ou seja, a forma como nós enxergamos determina o quanto de Deus há em nós. Ora, se no dia da angústia a minha força está sendo pequena, se no dia da angústia eu estou sendo tão frouxo que a minha força está diminuindo, logo isso está revelando o quanto de Deus há em mim. Irmãos, eu canso de falar, mas e é um tempo necessário da gente repetir. Lembra que eu falei aqui da repetição? Segunda lei da repetição, para você começar a aprender, 17 vezes é necessário você repetir algo. Isso significa que você já está começando a querer aprender. 17. E aí a gente tem
essa leitura do contexto aí, né, dos provérbios, da vida, onde diz, e é verdade, uma mentira contada 1000 vezes, tá? E a mentira todo dia está morrendo, todo dia o Covid vai matar, todo dia, meu irmão, você começa a acreditar. O problema é, irmão, morrer em Cristo é lucro. O povo, rapaz, o povo medroso. Esse é o povo de Deus. O povo medroso está mais preocupado se vai morrer. Ai, meu Deus, será que eu morro? Ai, meu Deus do céu. Paulo disse: morrer para mim é lucro e viver é Cristo. Que povo covarde. Porque a forma como você enxerga determina o quanto de Deus há em você. Então, se você é muito frouxo, se você está muito angustiado, logo a tua força é pequena e pouco de Deus há em você. A forma como você enxerga determina a longevidade ou a brevidade. Aqui, ó. Meu Deus. Essa aqui é boa. A forma como você enxerga determina a longevidade da tribulação ou a brevidade da tribulação. Meu pai, vou te dar um exemplo do povo no deserto. Era para passar em 40 dias. E nesses 40 dias, aliás, inicialmente, durante esse período de 40 dias, o povo passou como? Ai, meu Deus, era melhor lá no Egito. Era melhor o alho do Egito. Era melhor a comida do Egito. Ai, que saudade do Egito. Como era bom ficar no Egito. Era porque no Egito, que saudade do Egito. Mas era melhor a gente ficar lá e morrer lá no Egito. Por que você me tirou do Egito, Moisés? Moisés. O Egito. Resultado, uma travessia que deveria durar 40 dias, levou 40 anos. Então eu quero, de novo, meu Deus, esse negócio está forte, está querido? Aleluia! A forma como você enxerga determina a longevidade da tribulação ou abrevia. Ou seja, aqui, você tem que entender que todo crente passa por uma. Todo crente que vai para a prova, passa por uma fase de tribulação. Isso gera dor, gera sofrimento. Sim ou não? Certo? O que você precisa entender é isso na ótica de Deus. Que para você é dor, mas para Deus é tratamento ou treinamento. Exemplo, José. Eu te pergunto, todo o processo que ele passou foi para sofrimento ou para treinamento? Ele sofreu, mas ele foi treinado. 2 Coríntios capítulo 4, olha o que diz o apóstolo Paulo aqui, coisa linda, meu, coisa linda. 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18. Porque, a nossa leve, alô, corona, você é leve e momentâneo. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E aí Paulo continua: não atentando nós nas coisas que se veem. E o que o crente... irmão, deixa eu dar uma parada aqui, porque depois eu vou ler a outra parte. Porque a primeira coisa que Paulo está dizendo: ei, essa tribulação é leve e é momentânea. Outra coisa que Paulo está dizendo: a gente que é filho de Deus, que enxerga na lente de Deus, na ótica de Deus, ele não está se atentando às coisas que se veem. Só que está acontecendo o contrário. Lembra que eu falei? Qual turma você faz parte? Dos 10 espias ou de Caleb e Josué? Tem a turma dos 10 espias que está fazendo mais barulho. Por quê? Uma notícia negativa, ela tem muito mais força do que
uma notícia positiva, mas, meu irmão, nem por causa disso desista. Você não foi chamado para ser profeta do caos. Você foi chamado para ser profeta da restauração. Você não foi chamado para ser profeta da morte. Você foi chamado para ser profeta da vida. E ainda que haja morte, você pode ser o profeta que vai trazer vida em meio à morte. Glória a Deus. Não atentando nós nas coisas. Aí sobe para 5 mil. Aí sobe para 10 mil. Não atentando nós para as coisas que se veem. Ai, agora já chegou a 800 mortos. Ai, agora já chegou a 1000 mortos. Ai, já subiu para 25 mil. Ai, já subiu. Ai, meu Deus. Não atentando nós para as coisas que se veem. Mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem, as que se veem, sabe o que elas são? Temporais. E as coisas que não se veem são eternas. Então, querido, todas essas coisas que você está vendo aí acontecer é temporal. Eu quero finalizar. Não vai dar tempo de pregar isso tudo aqui não. A forma como nós enxergamos determina a longevidade ou a brevidade da tribulação. Amados irmãos, a Bíblia diz que a concupiscência dos olhos gera 2 resultados: morte ou ausência do Pai. Ou você vai gerar morte espiritual na sua vida, ou ausência do Pai. Tiago, capítulo 1, versos 13 a 16 diz: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo Pai, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pois havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Ou seja, a concupiscência dos olhos gera 2 resultados: morte ou ausência de Deus. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amados, a Bíblia nos orienta a radicalizar com o olhar, tanto na esfera da cobiça, como na esfera do escândalo. Tudo isso está aqui, na concepção de que a forma como nós enxergamos, ela torna a tribulação, dá longevidade à tribulação ou abrevia a tribulação. É tudo uma questão da ótica, como você enxerga. Amados, se os nossos olhos podem nos levar a tantas condutas que revelem a condição das trevas em nós, vamos refletir nisso em um sentido mais prático. Na igreja, dependendo do nosso olhar, ou vai ser luz ou vai ser treva. A visão que o pastor quer trazer, ou seja, a gente começa assim: a visão do pastor quer trazer não presta. O culto não presta, a reunião não presta, a consagração não presta, o pastor não presta, o corpo de obreiro não presta, nada presta. Tudo por causa da nossa ótica. E a questão é o seguinte: não é que não presta, é o nosso olhar. É o nosso olhar. Porque Jesus disse bem claro: se os teus olhos forem maus, tudo
nunca vai ser bom. Eu quero finalizar dizendo, pastor, o que faz então? O que nós podemos fazer para que nossos olhos sejam bons? Enxergue com as lentes do amor, querido. Em vez de brigar, julgar, despejar as nossas frustrações, procuremos enxergar as pessoas à nossa volta com as lentes de Deus. Vamos enxergar com a misericórdia de Deus. Como eu faço isso, pastor? Através das Escrituras. Aí Paulo começa a dizer: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atentando um para o que é seu propriamente, mas cada qual para o que é dos outros. Ele dá dois conselhos aqui. Não nos consideremos uns maiores do que os outros. O segundo conselho: não atente só para o que é seu. Não é um problema só seu, é um problema geral, atingir o mundo. Pode estar atingindo pessoas que você ama, que você conhece. E aqui, vale aqui uma ressalva, eu quero deixar isso muito claro a esse pastor. Ele não é tão responsável naquilo que diz. Ei, eu não estou dizendo para você cometer nenhuma loucura, eu não estou dizendo para você cometer nenhum ato de irresponsabilidade. O que eu estou dizendo é que você tem a postura de filho de Deus. Pare de ser covarde, pare de ser propagador. Comece, sabe o que você pode fazer? Vai começar a contar quantas pessoas estão sendo curadas. Para de ficar só propagando quantas estão morrendo. Você já sabia que só aqui no Brasil 55% das pessoas que já foram atingidas pelos vírus já foram curadas. Isso você não tem conhecimento. Porque a gente está se permitindo só ser atacado, só alimentado, só recebendo essa mensagem pessimista. Ou seja, mais da metade que contraíram o vírus, mais da metade, 55% desse número só sobe. Já receberam a cura. Sabe com quê? Sabe com que muitos foram tratados? Cloroquina. Querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem uma ótica diferente. Pastor, como é que eu posso ter uma outra ótica através das Escrituras? Não julgueis para que não seja julgado. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que julgardes, terei medido. Com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Vos hão de medir a vós. Meu irmão, eu gosto muito desse texto. A minha pergunta para você é: como você gostaria de ser medido hoje? Qual é a forma? Se você tivesse que ser julgado hoje, qual é a forma que você gostaria de ser julgado? Marcos 10, 42 a 45. Mas Jesus, chamando a si, disse-lhe: sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja vosso serviçal. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ei, é para isso que você, filho de Deus, está na face da terra, para servir o próximo. E propagar notícia de terror, notícia de tragédia, não é servir. Eu já disse isso, meu irmão, e a ciência pode comprovar o que eu estou dizendo. E eu te provei pela Bíblia, lá em Provérbios capítulo 23, alguma coisa. Vamos ler. Não está acabando, só falta um texto aqui para dissertar com você. Aguenta aí mais um pouquinho, vai embora lá. Aqui.
Ó. Verso 20, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos, não os deixe, aparte-se dos teus olhos, olha os olhos de novo, aparte-se dos teus olhos, guarda-os, não os deixe apartar-se dos teus olhos. O quê? Que não é para deixar apartados dos olhos. As instruções do Senhor, os ensinamentos do Senhor, a palavra do Senhor, ele segue lendo. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Aqui que eu amo, versículo 22. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Eu amo isso aqui. Vamos harmonizar isso aqui com a mensagem? Ih, Jesus, fugiu aqui. Mensagem que fugiu. Pode não, meu filho. Volta para cá. Misericórdia. Vamos harmonizar? A forma como nós enxergamos determina a minha saúde. É o que o autor de Provérbios está dizendo aqui no verso 2. Porque, o que é a vida? A palavra de Deus. Guardar os meus olhos com a palavra de Deus, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Logo, se eu coloco os meus olhos sobre notícias negativas, pessimistas, e aquilo vai entrando, quais são as duas janelas da alma? Os olhos e os ouvidos, querido. É por aqui, é que entra por aqui, é que me afeta. Lembra aquela fala que a gente já ouviu muito? O que os olhos não veem, o coração não sente, mas o que os ouvidos ouvem, o coração sente também, tá? O último texto, que é o de Colossenses. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, mas como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerem, fazei de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo Senhor servis. Portanto, quer comais, quer bebais, 1 Coríntios 10:31, façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, meu amado, a minha colocação foi: pastor, como é que eu faço? Como eu faço para enxergar? Porque você está dizendo, se os seus olhos forem maus, tudo nunca vai ser bom. Então, como é que eu faço para os meus olhos não continuar sendo mal? É usar a lente da palavra de Deus. Queria que você ficasse com essa palavra. Eu sei que Deus falou de forma tremenda, em umas partes mais, em outras não, mas é a palavra de Deus na sua totalidade. Muda a tua ótica, muda essa lente. Dependendo dessa tua lente, ou você vai encarar isso de uma forma muito ruim. Se você encarar com a lente de Deus, você vai encarar de uma forma mais corajosa, porque se te mostrarem frouxo na hora da angústia, a tua força vai ser pequena. Então, meu irmão, seja um homem, uma mulher de fé, de coragem. Propague, meu irmão, a palavra de Deus, propague a salvação, propague, sabe, meu amado, a misericórdia, a benevolência, a bondade de Deus. Propague isso, a vontade sem medidas, sabe, meu irmão? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, toma nas tuas mãos cada um dos meus irmãos que nos ouvem nesse momento. Essa pessoa que nos ouve nesse momento. Chegou o tempo de termos uma nova ótica. Chegou o tempo de olharmos com os olhos bons para que o nosso povo seja luz. Chega de olhar por uma lente carnal. Chega de olhar por uma lente incrédula. Chega de olhar por uma lente pessimista, terrorista. Chega de olhar por essa lente. Chegou a hora de olharmos por uma lente profética, pela qual a igreja é o baluarte da verdade, pelo qual a igreja é a voz
voz é a portadora da verdade das Escrituras. Oh, Senhor, chega desse tempo, levanta uma igreja de voz profética para declarar: essa leve e momentânea tribulação há de se comparar ao peso de glória do excelente, atentando nós para as coisas que não se veem, não para as coisas que se veem. A gente, como igreja, não pode se atentar para as coisas que se veem, porque elas são temporais, e as coisas que não se veem, isso sim é eterno. Então, Senhor, que a gente comece a encorajar os corações desesperançados, desesperados, achando que serão acometidos de morte. É verdade, Senhor, que segundo a tua soberania, algumas pessoas de fato estão morrendo. É verdade. Mas se morreram, foi segundo a tua soberania. Em meio a esse caos, a tua soberania não foi extinguida. O Senhor não deixou de ser soberano. Nenhuma vida, ou alguém vem à vida ou morre sem a tua permissão, Senhor. Tu continua soberano. É verdade que tudo quanto o homem semeia, ele colhe. Mas ainda assim tudo passa pelo crivo da tua soberania. Quantas pessoas plantaram mal e mereciam colher a morte, mas segundo a tua soberania receberam um livramento, porque o Senhor tinha um propósito. Eu sei que é exceção a regra, mas meu Pai, em nome do Senhor Jesus, toma nas tuas mãos, levanta essa igreja que me vê, que me ouve nessa hora, como uma voz profética que vai, sabe, começar, oh meu Deus, não olhar mais com a ótica do irmão do filho pródigo, não vai mais olhar com a ótica dos 10 espias, não vai mais olhar com a ótica dos fariseus, mas vai olhar com a ótica de Romanos capítulo 4, verso 16, que vai começar a chamar as coisas que não são como já se fossem, e que vai, sabe, usar a ferramenta da fé, que é, sabe, Senhor, a certeza das coisas que não se veem, mas convicção das coisas que se esperam. Pai, em nome de Jesus, levanta essa igreja hoje, desperta essa igreja aí na sua casa, seja despertado pela voz do Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Nos levanta como uma igreja que traz à memória o que pode dar esperança. Ei, já houve outras pragas e passou. Deus está no controle da nossa vida. Deus esteja no controle da vida dos nossos familiares. Tem misericórdia dos nossos familiares. Tem misericórdia dos nossos vizinhos. Tem misericórdia de todos na face da terra. Pai, que a tua misericórdia, ó Senhor, que todas essas soluções que têm se apresentado possam chegar às populações, não só aqui no Brasil, no Rio, mas pelo mundo. Pai, é isso que a igreja foi levantada para fazer, Senhor. Começar a declarar que esse medicamento vai curar, que esse medicamento, Senhor, vai atingir todas as populações. Em nome de Jesus, Senhor, levanta uma igreja com essa coragem, levanta uma igreja para orar todos os dias, segunda Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se desviar dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Sara Rocha Miranda, Sara Rio de Janeiro, Sara Brasil, Sara o mundo. Senhor, levanta essa igreja que chora nos pés do Senhor. Levanta a igreja, levanta os ministros que choram pelos pés do Senhor. Ministros que chorem aos pés do Senhor. Ministro que chorem aos pés do Senhor. Filhos e filhas que chorem aos pés do Senhor. Sacerdotisa, porque é isso que somos chamados. Nação santa, povo eleito, sacerdócio real, embaixadores de Cristo, a noiva de Cristo, a remida, a lavada. Oh Senhor, intercessores, levanta essa igreja para, Senhor, que seja enterrada a igreja que profetiza o caos, que seja enterrado esse profeta Balaão na boca das pessoas. Esse profeta de essa boca de Balaão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Caia por terra agora todo mal. Visita cada enfermo que nos vê agora. Promove a cura,
Porque Tu és o Senhor que cura, Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura, segundo a Tua bondade, segundo a Tua misericórdia. Mas sabemos que tem os artifícios humanos, da qual o Senhor deu essa capacidade humana de criar medicamentos que curem. Pai, em nome de Jesus, assim Te oramos. E qualquer coisa que eu tenha esquecido nesta hora, que o Senhor possa promover o Teu favor. Senhor, em nome de Jesus, bondade, misericórdia, Igreja do Senhor, ora pela misericórdia. Oramos aqui pelo Brasil. Toma o Brasil em Tuas mãos. São mais de 30 milhões de profetas. A Tua palavra diz em Tiago, capítulo 5, verso 16, se não me engano, que a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Nós somos muito justos pelo mundo todo, Senhor. Levanta esse justo, Senhor, para ser uma voz profética no Brasil, não uma voz de caos. Senhor, que a Tua igreja entenda isso em nome de Jesus hoje. Ei, começa a declarar, que Jesus nos prometeu uma paz, não a paz do mundo, mas a paz dele, a paz que excede todo entendimento. Começa a declarar, porque os campos já brancos estão para semear a boa semente da palavra de Deus e da salvação. Senhor, em nome de Jesus, começa a levantar profetas, levanta profeta em Cavalcante, levanta profetas que estão vendo essa live agora, que vai profetizar pelos stories, que vai profetizar pelo status, que vai profetizar pelo Facebook, que vai profetizar, Senhor, oh meu Deus, pelo Instagram, pelo YouTube. Começa a levantar profetas, intercessores. Oh Pai, oh Senhor, disse para o profeta Ezequiel, oh Senhor, oh Pai, quem se colocará na brecha, Senhor, vai levantando, Senhor, profetas no Brasil, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oramos, certos da vitória, de tudo quanto o Senhor já fez e continuará fazendo, para a glória do Teu nome. Os que crerem, digam amém. Queridos, eu quero te dar um aviso rápido, antes da mesa apostólica. Não sai da live não, fica aí. Quero anunciar que domingo nós teremos a nossa ceia, tá? A gente vai fazer a nossa ceia online. Pastor, só agora eu estava tentando ver como é que eu ia lidar com tudo isso. Tudo isso para mim é novo. Então a gente vai, tá? Então o que eu vou instruir você? Você pode usar, eu não costumo usar pão fermentado, mas isso não impede, ainda que você use um pão crusvita, tá? Não tem problema. Você pode usar um sucozinho de uva, né? Um sucozinho de uva, ou um sucozinho de maguari. Pastor, eu queria comprar aquele que usa na igreja. Ok, tem o Aliança, tem o Pérgola que a gente usa. Fique à vontade. Pastor, qual o copo? O ideal é um copinho de café, mas se você não tiver um copinho de café, pode ser um outro tipo de copo mesmo, tá? A gente vai ministrar, você vai separar ali um pouquinho, tá? A pessoa em casa, 3 pessoas em casa que ceiam, tá? Então, uma dessas pessoas na casa, uma vai ministrar sobre a outra. Nós somos servos uns dos outros, então um vai servir sobre o outro. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos lá, teremos ceia no domingo. Você vai ter que comprar os elementos da ceia. O pão pode ser um pão crusvita, tá? Você compra ali um pãozinho crusvita, um sucozinho de uva. Pastor, não tem como comprar, não tem dinheiro para comprar o suco de uva. Não tem dinheiro? A garrafinha de maguari, 500 ml, não tem como? Sem problema, querido. Compra um tangue de uva, mesmo quase um tangue de uva e toma, tá bom? Esses elementos da ceia são simbólicos, tá bom? Então a gente vai ministrar a nossa ceia aí no domingo. A outra coisa que eu queria falar é com relação à melhoria das nossas transmissões, amado.
Me perdoe se o som não está legal, se a imagem ainda não está perfeita. Nós estamos fazendo o melhor que nós podemos com aquilo que temos. E isso é excelência. Então a gente depende de outros fatores para que a gente tenha uma transmissão ainda mais, com mais qualidade. Precisamos de uma câmera adequada, precisamos de um computador, precisamos fazer algumas coisas no computador que a gente tem para poder ter uma câmera melhor e um áudio melhor. Precisa de uma série de outros fatores para que tudo fique, com uma qualidade ainda maior. Então você nos perdoa se de vez em quando o sinal cai, o som não fica tão bom, mas o importante é que a gente está aqui fazendo a obra de Deus, amém? E mais uma vez, algum irmão que tiver em alguma situação de necessidade, por favor, nos procure, porque eu não tenho como saber se você está ou não, tá? Eu fui agraciado por um irmão, uma pessoa me abençoou com uma cesta básica, entendeu? Eu desde já, se vocês estiverem nos vendo aí, muito obrigado, a pessoa sabe com quem eu estou falando. Então, se alguma pessoa estiver precisando, como eu precisei, então que você fale, tá bom, amados? Em nome de Jesus, vamos dar a bênção apostólica, amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces benditas consolações do Espírito Santo more e reine com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. A Igreja de Jesus diz mais uma vez, amém. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não desista, Deus é fiel. Deus te abençoe, muito obrigado por estar conosco até agora. Fique na paz do Senhor de Jesus. Um beijo no teu coração. Até a nossa próxima live.